Olha, a professora Denise Coutinho, da UFCG, ela explica a diferença entre os termos surdos ou deficiente auditivos. Vamos ver na matéria. Quando a gente fala das pessoas surdas, e aí veja que eu estou usando o termo surdo, muita gente tem dúvida em relação a surdo ou deficiente auditivo. Bom, a comunidade surda, né, que é composta pelos surdos e por pessoas, familiares, amigos, profissionais que apoiam a sua luta, ela se autodenomina surda, surdos. Né? E a gente pode ver isso embasado na história. Antes de 1857, foi criada uma escola para surdos na França, que é o Instituto para Jovens Surdos de Paris. Aqui no Brasil, em 1857, foi criada uma escola que hoje se denomina Instituto Nacional de Educação de Surdos. As associações, as entidades, né, ligadas à comunidade surda, sejam elas associações de surdos, federação, confederação, ligas, clubes, etc., se denominam surdos. Então, eu, com muita tranquilidade, sempre chamo as pessoas surdas. Né? Quando converso entre eles, então vou perguntar, por exemplo, fulano de tal é surdo? Eu não vou perguntar se é deficiente auditivo, vou perguntar se é surdo. Isso implica também numa questão de identidade. É a pessoa se aceitar como uma pessoa que tem um limite na audição. E este limite levou as pessoas surdas a desenvolverem uma língua diferente da nossa, né? A desenvolver modos de ver o mundo diferente do nosso. E aí, na sociedade, tem pessoas que não aceitaram isso. E partiram do pressuposto de que, se no país, vamos pegar o exemplo do Brasil, todo mundo fala português, oralmente e na parte escrita, e aí numa família nasce uma pessoa surda, não se compreendia por que aquela pessoa iria ter outra língua que não fosse o português. Então, muita gente começou a discutir essa questão, discutir também termos, e achou que o termo surdo era um termo ofensivo. E em função disto, e também em função de pesquisas, de estudos nas áreas científicas, nas diversas áreas científicas, ao longo do tempo, o termo que os surdos se autodenominam, né, que é surdo, pessoa surda, pessoa com surdez, foi sendo modificado. Então se criou deficiente auditivo, pessoa com necessidades especiais, aí no caso na área da audição, pessoas com necessidades educativas especiais e assim por diante. Mas os surdos, eles, sujeitos dessa história, sempre se autodenominaram surdos. Então, na comunidade surda, no povo surdo, o termo utilizado é surdo. Quando é que um surdo pode usar o termo deficiente auditivo? Vamos supor que na comunidade tenha pessoas que oralizam, são surdas, mas têm um ganho auditivo ou através de reabilitação aprenderam a oralizar. Ou seja,
a se expressar também em português. Aí quando você chega para uma pessoa surda e pergunta assim, por exemplo, fulano é surdo? Aquela pessoa surda que normalmente se utiliza de língua de sinais pode dizer não, é DA, ou seja, não, é deficiente auditivo. Para fazer apenas uma distinção entre o surdo, que neste caso não oraliza, para aquele surdo que oraliza. Então, para fazer a diferença, essa diferença, aí ele pode dizer, não, fulano é DA. Mas, no dia a dia, ele vai ser chamado de surdo dentro da comunidade surda. Então, a diferença é essa. E o termo utilizado pela comunidade surda é surdo, surda, pessoa surda. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.